Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que, olha, dá um nó na cabeça. O papel do dinheiro na psicanálise. Que já é um tema complexo, né? Mas fica ainda mais interessante quando a gente fala de terapia para quem não tem dinheiro nenhum. Essa reflexão toda vem do trabalho da psicanalista Karen de Paulas Lemenson. E se prepare, porque ela desafia muito do que a gente costuma pensar. Bora lá entender isso melhor? Bom, vamos começar com a pergunta que todo mundo se faz. A primeira reação, quase que automática, é claro que sim. Parece óbvio, né? Uma questão de compaixão, de ética. Poxa, como é que se cobra de alguém que já está passando por um perrengue danado? É exatamente essa questão que está no coração da nossa conversa de hoje. Só que aí, a psicanálise chega e vira essa lógica de ponta cabeça. A ideia, parafraseando o raciocínio da Lemenson, é mais ou menos essa. Não cobrar, mesmo que seja um valor simbólico, pode acabar, na verdade, desvalorizando o processo. E mais ainda, desvalorizando o que o próprio paciente tem a dizer. Parece estranho, né? Contra o bom senso, talvez, mas a gente vai ver por que essa ideia é, na verdade, uma peça-chave. E isso já puxa o nosso primeiro ponto, que é o tal do problema da piedade. É isso mesmo. Aquela coisa que a gente costuma ver como uma virtude no dia a dia, na análise, ela é vista como um erro. Um erro clínico, técnico. A ideia é bem direta. Sentir pena, sentir dó da situação do paciente. Isso não só não ajuda em nada, como, na verdade, atrapalha. E muito. Quando um analista age movido por essa piedade, muitas vezes sem nem se dar conta, ele está cometendo um erro que pode literalmente travar o tratamento inteiro. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Pensa só. De um lado, a gente tem a piedade. O que ela faz? Ela coloca o paciente nesse lugar de vítima, sabe? Alguém passivo diante do próprio sofrimento. Agora, do outro lado, tem o rigor clínico. Ele faz exatamente o contrário. Ele trata a pessoa como um sujeito, alguém responsável e com capacidade de encarar a própria história. A piedade, no fim das contas, cria uma dívida de gratidão. Já o rigor clínico, esse constrói respeito. É outra coisa. Então, o ponto central, a virada de chave, é essa. Ser sem piedade, nesse contexto clínico, não tem nada a ver com ser cruel ou insensível. Muito pelo contrário. É talvez a maior prova de respeito que um analista pode dar. É a aposta de que aquela pessoa, não importa a grana que tenha no bolso, tem força e condição de bancar o trabalho com a sua própria verdade. Ok, mas como isso funciona na prática, então? É o que a gente vai ver agora. Vamos olhar para o dinheiro não como um simples pagamento, uma taxa, mas como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta clínica fundamental. A primeira grande função do dinheiro, na análise, é o que se chama de corte. O que é isso? É que o ato de pagar, mesmo que seja um valor simbólico, ele cria uma fronteira, deixa bem claro uma coisa. Olha, isso aqui não é um favor, não é uma conversa de bar com um amigo, isso aqui é um trabalho sério. E essa separação, essa delimitação é absolutamente essencial para que a análise possa acontecer de verdade. E não é só o corte. O dinheiro também funciona como uma espécie de terceiro elemento nessa relação. Pensa assim, ele entra no meio, entre analista e paciente, para garantir que aquela ligação seja profissional, e não uma coisa pessoal, de amizade. Porque sem ele, o risco é enorme de tudo virar uma dívida de «nossa, muito obrigado», uma gratidão que acaba travando a fala. E a fala livre é o motor da análise, né? E esse exemplo de R$1 deixa o ponto claríssimo. Não precisa ser muito dinheiro. Pode ser R$1. O que importa de verdade é o ato de pagar, é o compromisso que esse gesto representa. É sobre renunciar a alguma coisa, por menor que seja, em nome do seu próprio processo, da sua análise. O valor em dinheiro é secundário. O valor simbólico, esse sim, é tudo. No fim das contas, o que esse pagamento compra, entre aspas, é liberdade. A liberdade que o paciente tem de poder falar simplesmente tudo. Inclusive poder ficar com raiva do analista, se frustrar com ele e falar sobre isso, sem aquele peso na consciência de, poxa, tô sendo ingrato com quem tá me ajudando de graça. É justamente essa liberdade que abre espaço para o inconsciente aparecer, para ele falar. E toda essa conversa sobre dinheiro e liberdade nos leva para uma distinção que é, nossa, fundamental. A diferença entre o que é caridade e o que é análise. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Vamos lá. De um lado, na assistência social, na caridade, qual é a dinâmica? Geralmente, é a de um salvador ajudando uma vítima. O objetivo? Aliviar um sofrimento que está ali na hora. Agora, olha para a psicanálise, mesmo na clínica social. A relação é outra. É entre um analista e um sujeito responsável.
O objetivo não é só aliviar, é ir além, é confrontar a própria verdade. E o dinheiro? Não é uma ajuda para a sobrevivência, é uma ferramenta para que esse trabalho de confronto aconteça. Resumindo a ópera, o objetivo do analista não é fazer o bem, não é ser o bonzinho da história, nem salvar ninguém. O compromisso dele é com a psicanálise. É com a tarefa de abrir um espaço seguro para que o paciente possa fazer o trabalho, que muitas vezes é bem difícil, de se encontrar com a sua verdade mais profunda. Bom, e com tudo isso, a gente vai chegando no fechamento da nossa conversa. Vamos amarrar essas pontas para entender o que, no final das contas, é o que realmente importa aqui. Tem uma frase da Slemison que é um moto potente e resume bem isso. Ela começa assim: a falta de verba, ou seja, a falta de grana, de recursos, na vida real, Não pode virar uma desculpa para a falta de verbo. Verbo aqui no sentido da palavra, do compromisso de se colocar em palavras, de falar. A dificuldade material, a falta de dinheiro, não pode servir de desculpa, de resistência para fugir do trabalho psíquico, que afinal é o que move a análise. E para fechar, fica essa pergunta que vai muito além do dinheiro. O que é que cada um está disposto a investir, a abrir mão, para se comprometer de verdade com a própria história, com a própria verdade? No fundo, é essa a pergunta que a psicanálise coloca na mesa para a gente.